Paz do Senhor, crente! Como é que você tá? Eu espero que você esteja bem, mantendo a paz que excede todo entendimento. Nós estamos aqui começando mais um Blereano Podcast. Parrudo tá olhando pra minha cara com uma cara esquisita, por isso que eu tô com essa cara de tensa, mas vai dar tudo certo. Tá tudo certo, Parrudo? Glória a Jesus. Vamos começar mais um podcast com o pastor Jaime Soares. Mas antes de apresentá-lo, que é isso, Parrudo? Antes de apresentá-lo, vou deixar a palavra com o Lucas. Lucas, faz aí tudo que tem que fazer. Pai do Senhor, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Blereanos, mais um episódio aqui. Como Raquel falou hoje, nós estamos tendo a honra, diretamente do Rio de Janeiro, lá de Bom Sucesso, pastor presidente da Assembleia de Deus e Bom Sucesso. Seja muito bem-vindo ao podcast Glorianos, pastor Jaime Soares. Seja muito bem-vindo. Aleluia! Que legal, que bacana. Olha, eu tô me sentindo em casa e eu tô quase pedindo carta de mudanças pra cá. Olha, amei os Campina. irmãos de Bom Sucesso que assistir vão ficar com o seu aí. Amei Campina Grande. Viu? É a sua primeira vez, pastor? Primeira vez. Eu estou impactado com essa cidade. Impactado. Coisa boa. Eu confesso uma completa, total e absoluta ignorância a respeito dessa cidade. Eu não fazia ideia. Você nunca veio aqui? Não, primeira vez. Pujança, uma cidade pujante, vibrante, uma cidade limpa, uma cidade bonita. Olha aí. Olha, apaixonei pela Fazer cidade. a carta de mudança, a mala, a família e morar aqui. Apaixonei pela cidade. Parabéns coisa boa. à turma toda de Campina Grande. Como é que é? Campina Grande? Campinense. Campinense. Tem gente que não gosta que chame campinense, mas é campinense. É porque tem um time. Aí quem não Ah, gosta tá. do Campinense é do time, aí tá. Campina Amei. Grandense que Campina chama. Grandense. Campina Grandense, amei a cidade, o estado da Paraíba. É um estado muito especial, e amei a igreja, o pastor Dari, gostei. Para quem não Amém. sabe, o pastor Jaime Soares, ele está participando da celebração de 100 anos aqui, ele é palestrante da EBO e da EBJ. Pastor, qual o sentimento de estar participando 100 anos da Assembleia de Deus? O senhor como também é da Assembleia de Deus, fazendo honra, parte, uma honra, entre muitos, ser convidado. É um misto de surpresa e de gratidão, né? Não imaginava, quando eu recebi o convite de falar na festa do centenário. Centenário. Uau! E uma juventude estão aqui, 2 representantes dos muitos que aqui estão, pessoas maravilhosas. Amei conhecer vocês. Que coisa A Raquel boa. tem o nome da minha filha caçula. E também bonita igual a minha filha, inteligente como a minha filha. Olha aí, Raquel, tamo junto! E a Raquel querida é a caçulinha, uma pregadora poderosa. Eita, eu também prego, Raquel! Depois pego os vídeos dela aí no YouTube. Sim. E o nosso querido aqui, fugiu o teu nome, Varão? Lucas. Lucas, o médico amado. Pois é. Vai fazer medicina? Não, eu sou jornalista. Sei lá, mas dá tempo de fazer Pode medicina. ser, quem sabe, né? A Campina Grande é uma cidade, um polo universitário, eu descobri isso aqui. Sim. Muitas universidades e olha, gostei da cidade. Amém. Gostei. 101 anos, o senhor está aqui de novo, se Deus quiser, né? Se Deus permitir. Pastor, o senhor está participando, especificamente aqui, nosso público é mais jovens e adolescentes, em geral, mas é mais jovens e adolescentes. O senhor participou da EB Jovem. Foi. Né? Da EBJ aqui. E o seu tema foi Vencendo as Tribulações da Juventude. Já vamos entrar num assunto aqui. Como é que o jovem hoje, ele vence as tribulações na juventude? A gente sabe que é muito difícil, né? Eu diria que, como eu estou falando para um universo grande, Isso. Sozinho é muito difícil. Ele vai precisar de um suporte, de uma retaguarda dos pais, da família. Então, praticamente a tragédia toda que nós estamos vendo e observando aí na juventude, uma juventude vivendo uma vida louca, desenfreada, uma grande parcela de culpa. Eu diria que talvez uma parcela num percentual muito elevado. É a ausência de uma paternidade, uma maternidade alicerçada na palavra de Deus. Então, Verdade. se o jovem não tem como
como referência, como um paradigma, não tem como modelo. Um bom exemplo, ele vai estar exposto às amizades lá fora, né? E as amizades são amizades bem tóxicas, né? Perigosas, porque nós vivemos hoje, eu diria, posso falar, acho que sem medo de errar, o momento mais difícil para a juventude, porque eu já passei dessa fase já há muitos anos, já estou com uma idade, um tipo voo de cruzeiro, sabe? Passei dos 70 anos. No meu tempo de jovem, tinha as bagunças daquele tempo, mas não tinha essa coisa aqui. É verdade. Chamada smartphone. E não tinha internet. Então o mundo hoje ficou pequeno. Né? O mundo hoje ele está assustadoramente pequeno e aterrorizante, porque esse negócio aqui ele abriu um leque, né? Aproxima, né? Abriu um mundo desconhecido e perigoso. Perigoso. Né? Perigoso. Abriu um mundo perigoso, uma caixa de Pandora no nível mais elevado, né? Mais elevado. E como controlar isso, né? Como ter uma família que tenha um pai e uma mãe que ande de joelho. Eu vejo que a palavra de Ana, esposa de Elcana, é a palavra de hoje. E quando ela diz, por esse menino orava eu. Né? Ela não diz por essa gravidez, ela diz já por esse menino, um fato que já nasceu. Então, e essa oração é o gerúndio, é uma continuação. Né? Então, precisa continuar orando. Ora enquanto está grávida, ora depois que nasce, ora na infância, ora na pré-junior, ora na juventude. E acho que tem que ir orar cada vez mais, né? Porque filho criado, né? Trabalho dobrado, né? Deus me deu 3 filhos e 6 netos. Eu coloquei na tela do meu computador, no meu local de trabalho, tanto em casa quanto na igreja, a foto da família. E eu tenho por hábito de, todo dia, quando vou terminar, desligar o computador, de orar nominalmente, individualmente, por cada um deles. Amém, pastor. Porque a gente fica um pouquinho em casa, mas eles passam horas na escola. Sim. Horas na escola. Então, estão cercados de amizades, né? E são colegas da faixa etária deles, que vem de um lar totalmente desconjuntado. Na maioria das vezes. Totalmente pancado, né? Totalmente pancado. É pai que bebe, é pai que usa droga, é mãe que faz doidice. Uma cultura totalmente diferente. Totalmente desvairada. São lares do vale tudo, né? Tudo pode. Aí você passa, essa criança vai ficar, esse jovem, vai ficar 3, 4 horas ao lado de um menino que é criado na igreja, que foi ensinado a dizer bença pai, bença mãe. É verdade. E ele senta ao lado de um colega que manda o pai tomar em algum canto, e a mãe também. E a mãe manda ele, isso dá um nó na cabeça, né? O que pode, o que não pode. Será que me ensinaram errado? O que está acontecendo? É certo, errado, eu que sou retrógrado, ou eles que são modernos. Então, isso é muito importante. É desesperador. Essa atenção, eu falo assim, dessa atenção, né? Porque, infelizmente, a gente olha assim e vê que nem todo pai tem essa atenção de, nossa, meu filho tá na escola passando esse tempo com alguém que tem uma cultura diferente. Então, isso é uma percepção, né, que o Senhor tem, que é muito importante. Que até os pais que estiverem assistindo tenham essa percepção, se já não tiverem, né? Eu não estou generalizando, até porque eu não sou mãe. Mas, assim, quando a gente conversa, a gente percebe que nem todo mundo tem essa percepção. A gente está vivendo num tempo radioativo. Um tempo radioativo. Principalmente por causa disso que o senhor mostrou. Esse aparelhozinho aqui que o senhor mostrou. A internet, ela está virando... Eu talvez fale com muito temor, mas tem que falar. A grande droga. Antes do arrebatamento, né? Eu acho que maconha, cocaína, crack virou
pouca coisa perto disso aqui, né? Pois é, isso aí é muito reflexivo. Pouca coisa, porque isso E vicia. É um tampão do inferno. É E um vicia. tampão do inferno. É um tampão do inferno. O senhor estava falando sobre família. Vamos falar agora um pouco sobre o senhor. O senhor estava falando sobre família. A gente dá para ver que o senhor é um homem muito chegado à família, muito família. E assim, o pequeno Jaimezinho, há uns anos atrás, lá em Bom Sucesso, no Rio de Janeiro, como é que era? O senhor nasceu num lar cristão? O senhor aceitou a Jesus com alguma certa idade? Deus me deu um presente. Eu teria que andar de joelhos. Deus me deu um pai, Antônio Soares, que já está com o Senhor, de um caráter, de um exemplo, meu herói, um homem que nasceu no interior da Bahia, num sertão da Bahia, um lugar chamado Pedrão, foi para o Rio de Janeiro, praticamente analfabeto, trabalhar na construção civil como servente de obra. Esse homem, um dia, aceitou Jesus, aceitou não, Jesus o alcançou, ele deixou a cachaça, deixou a peixeira e pediu um colega para escrever uma carta que ele pedia sempre para a mãe e botava um dinheiro do salário para ajudar a mãe. E o colega falou, não, agora tu é crente e não vou ajudar crente burro, não. Meu Deus. E ele, por causa daquela palavra, ele se prometeu que nunca mais ia pedir ninguém para escrever para ele. Ele foi estudar, se alfabetizou, fez o ensino básico, talvez um antigo ginásio. A Marinha abriu concurso para entrar na Marinha, ele ingressou na Marinha como marinheiro. E um homem, eu peço a Deus de viver a maneira que ele viveu, de honra, de caráter, um homem honrado. Deus o abençoou, Deus o recompensou e ele saiu da Marinha, depois de anos servindo a Marinha Brasileira como suboficial. Sim, foi subindo, marujo, cabo, terceiro sargento, segundo, primeiro sargento, suboficial, fez a viagem de ouro da Marinha, um homem querido e cheio de medalhas pelo comportamento dele. Então deixou um legado tremendo, um legado tremendo. E a minha mãe, uma mulher também, crente, temente a Deus, uma mulher de oração. Então eu tive esse berço, esse ninho. Sim. Agora você vê o que eu falei sobre escola. Estudei numa escola excepcional da Marinha, colegas filhos de almirante. E na minha juventude, por influência de colegas, eu comecei a ir para festinhas, embora criado na Assembleia de Deus, bailes. No caso o senhor deu teve um comecei a beber, aí, comecei a fumar, acabei escorregando, caí nesse mundo. Porque na maioria das vezes a pessoa nasce no lar cristão, mas no meio do percurso aconteceu essa tragédia, essa desgraça comigo. O senhor atribui isso à amizade, essas coisas? Amizade. Como o senhor estava falando ainda? Amizade. Fruto de uma experiência, né? E eu comecei a fumar por causa de amizade. Um dia, a gente saindo da Marinha, o colega abriu a mochila, tirou uma carteira de cigarro, deu um cigarro para cada colega, éramos em quatro comigo, e um falou assim, o Jaiminho, era como me tratava, aí alguém falou, não, o Jaiminho é filhinho de mamãe. Eita. Essa palavra foi um tiro a queima-roupa. Eu fiquei calado, aquilo estraçalhou dentro de mim, foi um bullying de efeito espiritual satânico. Sim. Eu gritei aqui dentro, nunca mais ninguém vai me chamar de filhinho de mamãe. E pedi um cigarro. Eles olharam assim, mas não é Bíblia? Não, cigarro. E acendi, nunca tinha pegado um cigarro na mão. Fumei aquele cigarro e aquela desgraça foi o primeiro de muitos. De muitos. Depois veio a maconha, aí virei hippie, foi uma... Nossa! Mas minha mãe nunca deixou de orar. O senhor passou quanto tempo assim fora? Passei fora uns 3 anos, 3 anos e pouco. E no ano de 74, Deus me trouxe, Deus me Glória a Deus. Sim. Como foi esse processo da volta? O processo de volta foi algo que só para crente ouvir. Eu estava mergulhado nessa vida,
fumando muita maconha, muito chapado, hippie, mochileiro, Nossa. pegando carona em caminhões pelo Brasil afora. E Deus tomou uma irmã. Hoje eu não tenho barreira denominacional. Sim. Hoje a nossa igreja é uma igreja aberta, no sentido de mesma fé e ordem. Eu nem gosto muito dessa palavra. A gente é do corpo de Cristo. Por quê? Uma irmã da igreja metodista wesleyana de São Paulo, mulher de Deus, metodista wesleyana, vaso de Deus, marido não crente, ela em casa, Deus disse para ela: minha serva, vá ao Rio de Janeiro. Ela nunca tinha ido ao Rio de Janeiro, nunca. Ela disse: pai, eu conheço a tua voz. E tu sabes que meu marido é um homem perverso, não é crente. Eu vou falar isso com ele. E se ele aceitar, não brigar comigo, eu sei que é confirmação. O marido chega e ela fala: filho, eu preciso ir no Rio de Janeiro. Ele mete a mão no bolso e diz assim: precisa de quanto? Ela: meu Deus, Deus confirmou de imediato. Sim. Ela pegou um Marido não ônibus crente, né? sem nunca ter ido ao Rio de Janeiro. Coisa de crente para fazer. É verdade. Sem ter endereço. Sem ter endereço, sem saber para onde. Só tinha endereço Rio. Pegou na rodoviária de São Paulo e desceu 6 da manhã no Rio. Pegou meia-noite o ônibus. E disse assim: Senhor, eu cheguei. Ele, Deus monitorando tudo. Domínio total. Sai, atravessa a rua da rodoviária, chama-se Rodrigues Alves, é a rua do Cais do Porto. Deus disse para ela: espere nesse ponto. Daqui a pouco Deus disse: pegue esse ônibus. Ela tomou, entrou. Deus disse o ponto que ela tinha que descer. Coisa de... Oxente. não tem explicação. De Deus mesmo. Ela desceu bem cedo, devia ser umas 6, 7 horas da manhã, mais ou menos, pouco antes das 7. Minha mãe já tinha acordado, eu estava varrendo o quintal da nossa casa, que eu morava, quando eu era solteiro com ela. Tinha uma árvore frondosa, caía folha, ela estava varrendo a garagem. Aí lá vem essa irmã, com uma bolsinha, dessas bolsinhas plásticas. Não tinha mala, só uma bolsinha de plástico. Minha mãe olhou assim para ela vindo e disse: essa é uma irmã serva de Deus. Quando chegou perto, minha mãe cumprimentou ela. Elas se cumprimentaram, o Espírito fez a conexão. E ela disse assim: irmã, bom dia. Ela: bom dia. Eu estou procurando uma casa que eu tenho que ir, mas eu não sei onde é ainda. E minha mãe falou para ela, isso em 74. Minha irmã, eu moro aqui há muitos anos, entra aqui em casa, pode ser que eu conheça. Meu Deus. Eu moro aqui. Quando ela entra, na noite anterior tinha tido uma rebordosa. Rebordosa é quando você mistura maconha, álcool. E acordei cedo. Eu era cabeludão, meu cabelo era no ombro. Olha aí. Ela frequentava baile, dançava, dançarino. Eu chego na sala, naquele rebordosa, muito doido, muito endemoniado. E ela está em pé na sala, eu olho para minha mãe e assim, não estava sozinho, eu estava acompanhado com o demônio. Falei: mãe, quem é essa mulher, mãe? Assim, desse jeito. Minha mãe olhou: meu filho. Ela virou, olhou para mim e disse: oh, meu Deus. E falou para minha mãe: minha irmã, eu já sei onde eu tenho que ir. Eu posso fazer uma oração? Minha mãe falou: claro. Quando ela levantou a voz, Deus me tomou. Eu acho que eu levei um pescoção, caí no chão naquela sala, e Deus tomou ela em línguas. Homem, Nossa. falo contigo. Deus descortinou a minha vida toda. Te livrei, aí eu vi a cena, te livrei aqui, te livrei. E foi falando e terminou dizendo: homem, esta é a última oportunidade que eu te dou. Eita. Já levantei liberto. Tudo que é demônio, capeta saiu. Glória a Deus. Tudo. Já levantei liberto. Abracei minha mãe chorando e a glória tomou conta da nossa sala. Eu corri no quarto, peguei maconha que eu tinha, uma mutuca de maconha, maior que do tamanho de um ovo de galinha, né? Prensado. Peguei aquilo, joguei no vaso, dei descarga.
peguei as roupas todas de baile que eu tinha, botei no quintal da casa, queimei tudo. Deus me deu nojo, repulsa, pelas coisas que eu fazia, pelas roupas que eu usava. Meu quarto era todo de pôster de Jane Joplin, Jimi Hendrix, roqueiro. Arranquei aquilo tudo. Tomamos café, eu corri no barbeiro, cortei cabelo reco. O barbeiro, pô, Jaime, vai cortar o cabelo. Meu cabelo era parecido com o dela até o ombro, aqui. Nossa. Cortei reco. E a partir dali, Deus mudou a minha história. Então, Nossa. a partir daí, não sou filho de pastor, não sou neto de pastor, mas me apaixonei pela casa de Deus, escola dominical, evangelismo. Virei um camundongo de igreja. Porque assim, a gente aceita Jesus, mas não necessariamente já é para ser pastor, para ser... Como é que foi essa? De um membro normal cristão para postulante ao ministério. Como é que eu cheguei lá? Não postulei nada não. Nunca pensou em... Não, nunca pensei. Eu pensava primeiro pensei em ser militar, porque meu pai era militar. Fiz a prova para a escola militar, que era o Colégio Naval e a Escola Naval, que formam oficiais. Acabei não passando, porque eu não estudava. Meu negócio era fumar maconha e acabei não passando. Fiz vestibular para engenharia, que eu queria ser engenheiro, também não passei, porque eu não... Mas aí vim para a igreja, nesse primeiro amor, e eu decidi que ia fazer o seminário. Sim. Aí fui para o IBP, Instituto Bíblico Pentecostal. Na época era dirigido por um missionário norte-americano chamado Lawrence Olson. Um missionário americano. Era no Rio o IBP, em São Paulo era o IBAD, do pastor Colenda. Aí, chegando no seminário, no primeiro ano, eu encontrei uma moça que estava já no segundo ano, chamada Luciene, uma morena muito bonita, no segundo ano do seminário. E eu olhei para ela e veio um sentimento que eu ia casar com ela. Estamos casados há 49 anos. 49 anos. E ela é uma pregadora zaça. Dá um abraço para a irmã. Já ia dizer, vamos mandar um abraço para a esposa do pastor Jaime. Pregou domingo. Domingo ela pregou à noite na igreja, a pregadora. Eu estava aqui e ela pregou no culto. Está na internet aí, pastora Luciene Soares. Nos casamos, ganhamos de Deus 3 filhos. Os 3 filhos são casados, são obreiros hoje. Mas aí eu comecei envolvido na igreja, separado para auxiliar de trabalho, porteiro da igreja, relações públicas. De degrau em degrau. Degrau em degrau. Diácono, líder da juventude do campo, professor da EBD, e a coisa foi acontecendo. E, de repente, fui separado como evangelista da igreja. Aí o pastor, que era o pastor presidente, adoeceu, veio a óbito, faleceu. O sistema lá é sistema de eleição. Sim. Fizeram uma eleição e me apresentaram como candidato. E eu fui eleito maciçamente. Meu Deus. Olha aí como as coisas são. Quando Deus tem um plano, né? Ele vai fazer. Acontece, coisa linda. E a sua igreja é uma bênção lá em Bom Sucesso. Aleluia. Quero receber vocês. Com certeza. Bem, aí nós assumimos em 74, dentro de um contexto do padrão da igreja, mas como eu, antes de assumir, eu tinha uma atividade empresarial, e essa atividade empresarial, Deus me permitiu viajar bastante. Sim. Então eu viajei bastante para fora, Estados Unidos, e sempre que eu viajava eu ia nos cultos, né, fora do país, né? E eu via lá os cultos da Assembleia de Deus lá, das igrejas lá, uma dinâmica. E eu botei no coração, falei, se um dia eu estiver conduzindo, eu vou contextualizar um pouco mais, né? Porque vem uma juventude nova, uma juventude nova que vive num tempo novo. Então, no meu tempo eu fiz curso e tirei diploma
e todo feliz de datilografia. Então, meu filho se formou agora, meu filho tem datilografia, ASDFG espaço, tá? Máquina Hamilton e Olivetti. Hoje não existe mais isso, né? Verdade. Hoje não existe mais isso. Então, o mundo, ele está transformando, né? O mundo está transformando. E se a gente não entender isso, a gente vai ficar com uma geração apenas bem restrita lá atrás, né? E a gente vê que a sua igreja, acompanhando ela pelas bem redes sociais, moderna. ela é bem desenvolvida, mediaticamente, né? Isso passa muito pelo pastor, né? Não apenas mediaticamente, Lucas, mas em Não, questão de o que estrutura eu vejo também. aqui, justamente aqui, eu tô com ela aberta aqui, ela é muito desenvolvida. Estrutura, mídia, né? Um padrão dela é bem diferente. A gente estava comentando sobre isso em off também. AD Bom Sucesso é como é nome próprio, não é duas palavras, é uma palavra só e é escrito com a letra N. Então, BON, 2 S, CE, né? Bom Sucesso. O que aconteceu? Nós assumimos a igreja, a nossa igreja tem 60 e... Estamos caminhando para 60 e poucos anos, 105 anos. E já estamos na presidência há 27. E quando nós assumimos naquele padrão antigo, ainda antigo, não vou dizer antigo, perdoe a palavra. Como é que foi essa mas mudança assim, assim? arquitetonicamente falando. Gostei da arquitetonicamente falando, né? Na arquitetura nós fizemos o que? Um retrofit, né? Sim. Um retrofit. Eu sou muito dinâmico, eu sou muito dinâmico. Então, pela minha natureza, eu vi aquela estrutura com dezenas de cadeiras em cima. Aí alguns colegas meio cansadinhos, às vezes dormindo, às vezes. Aí eu falei, sabe uma coisa, vamos tentar dar uma repaginada aqui. Aí repaginamos, então fica em cima quem está pregando e quem está ministrando o louvor, e todo o resto vem para baixo. Mas Deus nos deu uma estratégia. Assim que assumimos em maio de 97, de estudar a carta aos Gálatas. E nós estudamos durante 1 ano e pregamos todos os cultos a carta aos Gálatas. E a mensagem era lei e graça, ou seja, tradição, passado e uma contextualização. A partir da palavra que Deus deu ao profeta menor, quando ele diz assim, Deus dá uma ordem imperativa: escreve a visão e a torne bem legível para aquele que correndo passa possa ler. Então a mensagem hoje, ela não mudou na essência, mas ela tem que mudar na formatação. Né? A essência não, né? O conteúdo não, mas a formatação, ela precisa mudar, né? Ela precisa mudar. Nós tivemos um tempo, e talvez vocês não, que são bem mais novos, que a nossa água era água de poço. Né? E nós vivemos felizes na água de poço. Poço artesiano. Mas o tempo evoluiu, aí trouxeram e criaram a urbanização e a água encanada. Então, a gente tomava banho de balde. Hoje a gente toma banho de chuveiro. Então, eu não posso ser tão retrógrado ou tão preso ao passado e vou dizer, não, a minha casa eu só bebo água de poço e eu só tomo banho de balde. Não vou fazer isso. Café, que eu amo, café. Não, a gente tem um coador de café, que era aquela coisinha de pano. Não, mas hoje já tem coador de papel, cafeteira. Tem cafeteira. Então, a gente vai atualizando, certo? Então, eu sou de um tempo que a gente tinha projetor, retroprojetor, que trocava a letra dos hinos. Hoje a gente tem um telão de LED, hoje a gente tem uma projeção. Então, a gente vai se atualizando. Eu não posso a igreja dizer não é diferente. Para os meus netos que ele não pode ler a Bíblia no telefone dele, no smartphone dele. Eu não posso dizer que isso é pecado. Porque hoje eu tenho um Kindle que tem
uma coletânea de livros, Sim. né? Então, a gente foi atualizando. Sim, sim. Então, é só isso. E a gente está falando isso só para você entender, né, que está nos assistindo, justamente porque a igreja do Pastor Jaime, ela segue um padrão diferente, né? Porque algumas assembleias ainda têm um padrão um tanto mais antigo. E aí eu vou reafirmar a fala, né? Antigo arquitetonicamente falando. Né? Não é nada pejorativo, nos entenda. Mas isso é muito bom, a gente entender que o mundo está em evolução, constante evolução. Claro. E aí eu vou falar uma coisa até mais simples, para que fique mais claro. Nem as roupas que nós usamos hoje são como as roupas de antigamente. Claro que não. Então, quem que vai parar no tempo? Né? Quem é que vai parar no tempo? Não podemos. Então, nós evoluímos, né? Nós evoluímos. Hoje, o mundo evoluiu. Sim. Então, por que a gente vai ficar num passado? A igreja não é um museu. Sim. A igreja não é um museu. A igreja não pode ser um museu, porque eu tenho 6 netos, né? E a geração que está vindo, eu fui criado num tempo que a gente, por exemplo, eu sempre fui um esportista, mas não podia brincar. Uhum. Então, hoje eu tenho na igreja, membros da igreja, que são jogador profissional de futebol. Uhum. Eu tenho jovem na igreja que é campeão de karatê, de jiu-jitsu. Eu tenho gente na igreja hoje que uma menina que acabou de ir para Nova York para disputar um concurso de balé. Uhum. Então, você não, como assim? Não, você é uma serva de Deus, cheia de Deus, Sim. cheia de Deus. Então, hoje eu tenho um jovem, um violinista que está tocando no Carnegie Hall, em Nova York. Então, um garoto criado dentro da Assembleia de Deus, que tocou na banda, né? Hoje ele estuda com um dos maiores violonistas do mundo, que é o Zuckerman, que é o mentor dele lá. Um garoto que veio de congregação. De congregação. Então, o que a gente faz? A gente retrocede, volta para trás? Vamos voltar para as cavernas? Não. O apóstolo Paulo andava de quê? De navio. Viajava de navio. E se Paulo vivesse hoje? Ele ia pregar muito mais do que ele pregava. Ele ia viajar mais alma. Ele ia viajar de avião. Ah, claro. Entendeu? Sim. Eu acho esse assunto muito pertinente, muito importante, muito interessante. Se eu pudesse, a gente passava o resto do dia aqui conversando, mas para a Ruth já está aqui dizendo que o tempo está acabado. Porque é um tema muito importante. Se você quiser acompanhar mais, siga AD Bom Sucesso no Instagram. Siga AD Bom Sucesso, siga o Pastor Jaime, né? Também. Vamos colocar aqui, inclusive, no vídeo, para você seguir as informações aí do pastor, da igreja, para você acompanhar e perceber que é importante, sim, a gente evoluir, a gente aceitar. A tecnologia não vem do inferno. Não. Né? Então, assim, nós precisamos entender mais sobre isso, de verdade, né? Ela nos auxilia. Hoje, por exemplo, você está recebendo esse vídeo na sua casa por causa da tecnologia. Por causa da tecnologia. Exatamente. E tem sido abençoado, tem sido edificado. Eu vou até compartilhar algo, confidenciar, né? Por exemplo, às vezes nas minhas orações, eu digo, Deus, quantas vezes o Senhor nos utilizou de um vídeo na internet, de um podcast que eu assisti, de alguém que postou algo para falar comigo. Claro. Alguém posta uma frase, um vídeo que a gente assiste, traz um insight, né, que eu chamo, traz aquela coisa na nossa memória, acende uma lâmpada e você diz, não é que é verdade? E aí você muda, você pode ser transformado através de um vídeo na internet, né? Então a gente vai precisar encerrar, infelizmente, que a conversa estava muito boa. Mas a gente vai dar oportunidade para o pastor Jaime dar suas considerações finais, deixar uma mensagem para os irmãos de Campina Grande. Considerações finais é dizer que, olha, grata surpresa. É a cidade que eu pretendo, peço a Deus que não seja... É a primeira vez que estou ouvindo e que não seja a última. Mais nada. Amei. Que bênção. Amei conhecer essa cidade. Amei conhecer a igreja. E eu agora dei uma saída antes da gravação e fui para... Aqui tem 2 auditórios, o auditório dos adultos e o auditório dos jovens. E fui abordado por 3 jovens. 3 jovens. Eu olhando para eles, devem ter na faixa 17, 22, 23, 24 anos. E me abraçaram. E, pastor, o senhor vai falar novamente aqui? Não, vem falar novamente aqui. Poxa, eu quase chorei. Eu me emocionei. Coisa linda. Me emocionei. Amei. Então, que Deus abençoe e que a boa mão do Senhor permaneça. Amém.
E que essa cidade, que é uma cidade universitária, Sim, verdade. aqui tem um potencial que, se essa igreja captar esse potencial, ela pode se tornar a maior e mais importante igreja aqui do Nordeste. A maior e mais importante. Eu não tenho a menor dúvida disso. Concordo. Deus abençoe que vocês, e que Deus faça isso a partir de vocês, da equipe aqui de mídia dessa igreja. Amém. Que vocês sejam os elementos que vão multiplicar essa novidade, em nome de Jesus. Amém, amém, que bênção. Então a gente vai encerrar, né? Vamos encerrar. Temos que encerrar. Raquel já falou, mas vai estar aparecendo aqui as redes sociais do Pastor Jaime, da igreja da AD Bom Sucesso, da AD Campina Grande. Você siga, comente nesse vídeo, compartilhe, manda o link nos seus grupos de WhatsApp, para os seus amigos. E, Raquel... É isso. É isso. Deus abençoe e até a próxima. E, indo ao Rio de Janeiro, eu quero dar um abraço em cada um. Olha aí, já estão convidados. Tá certo. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado. Até o Beijo. próximo podcast Gareano. Coraçãozinho aí. É.